Mima, ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná. A gente está com o link com ela para tirar algumas dúvidas, né, de telespectadores que mandaram sobre a gripe, né? Muita gente, pelo menos, com o nariz trancado, com tosse, dor de garganta. E temos duas perguntas aqui, Ana. Exatamente. Em primeiro lugar, a gente agradece a doutora Gemi Mirata, que já vai nos responder pergunta da Marli e da Doroteia. A Marli fala, ficar resfriada e gripada nesta época do ano é normal, né, doutora? Agora, se atacar dores na garganta, costas, aí precisa procurar um médico. E já engato a Doroteia, que fala que começou com tosse, evoluiu para infecção na garganta e a impressão é que voltou depois de 4 semanas. Então, geralmente, e tem perguntas muito relacionadas a isso. Num primeiro momento, sintoma mais leve, é possível ficar em casa. Apresentando sinais de febre, infecção, aí sim, de fato, é preciso procurar um médico. O que a senhora tem a dizer para as nossas amigas aqui do Meio-Dia? Olá, bom dia a todos. É isso mesmo. Inicialmente, se você tem um quadro mais leve, que corresponde à coriza, né, congestão nasal, às vezes uma dorzinha leve de garganta, dá para você tentar ficar em casa, tomar o famoso chazinho da vovó, tentar se alimentar bem, ingerir bastante líquido e repousar. Isso aí ajuda bastante. Agora, se o paciente começar a fazer febre resistente, recorrente, febre alta, dores mais importantes, tanto na garganta, nas costas, tosse muito intensa, aí é importante procurar um atendimento médico. Doutora, outra pergunta que chega é do Gelson, e não só dele, mas a dúvida é de muita gente. O Gelson, ele diz o seguinte: quem tomou a vacina pneumo 3 ou pneumo 23 tem segurança com relação a doenças respiratórias, principalmente a essa nova doença? Ainda em relação à vacina, a Gislaine diz o seguinte: boa tarde, Robertson e Ana. Crianças podem tomar a vacina da gripe estando resfriada, sem febre? Porque nesta época do ano é difícil esperar eles estarem 100% para fazer a vacina. Criança com algum sintoma, não sendo febre, pode tomar a vacina, e a vacina segura ela é. A gente sempre bate nessa tecla, né? A ciência provou nesses últimos anos que ela é segura. Mas até respondendo a pergunta do Gelson também, doutora. A primeira pergunta sobre a vacina pneumo 13. A vacina pneumo 13 é uma vacina contra infecções bacterianas, não são infecções virais. Então, ela geralmente vai prevenir a complicação que a gripe pode dar, o resfriado. Que as gripes, elas podem predispor a uma infecção bacteriana. É aí sim que entra a vacina pneumo 13 para prevenir as infecções bacterianas, tá? Em relação à vacina da gripe, geralmente a gente pede para evitar de tomar a vacina quando você está com um quadro infeccioso mais grave, mais severo, que seria um quadro com febre, uma queda do estado geral mais importante, tá? Por quê? Quando a gente toma a vacina, a gente quer estimular o corpo a produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, a gente vai colocar o organismo a produzir anticorpos para a vacina. Mas quando o paciente está muito debilitado, ele precisa produzir anticorpos contra a doença que ele está apresentando. Por isso que a gente prefere evitar a vacina nessas situações. Mas um quadro mais leve, sem febre, aí é permitido tomar a vacina sim. Doutora Gemima, aqui eu trago a Carolina. A Carolina é mãe e, como muitas mães que estão nos acompanhando, está com as filhas doentes em casa. Ela relata que uma das meninas teve dor de ouvido, a filha dela de 4 anos teve inflamação no mês passado e hoje retornou com dores. E ela tem 3 meninas, todas vacinadas em dia, mas todas estão aí com alguns sintomas. Será que esse tempo, a mudança drástica no tempo, esfriar, tem influência? É uma pergunta de uma das nossas amigas aqui do Meio-Dia. Tem influência sim. A gente sabe que o clima frio não só predispõe a gente a ter contato com mais vírus, porque a gente geralmente fica em ambientes mais fechados, com menos ventilação, mas também ele diminui a defesa do organismo. Por exemplo, a gente tem um muco na mucosa nasal e nesse muco a gente tem anticorpos que estão ali para defender o organismo contra vírus e bactérias que adentram na cavidade nasal, né, através da respiração mesmo. Então, no frio, esse muco ele é diminuído, principalmente quando o clima está seco, esse muco reduz, então a nossa defesa diminui também. Existe um batimento de cílios ali dentro do nariz que também removem as impurezas do nariz. Esse batimento ciliar, ele fica bastante reduzido com o clima frio, então as impurezas são removidas mais lentamente. Isso
isso também predispõe a infecções no período de frio. Então, realmente aumenta mesmo as infecções. Doutora, desde já a gente agradece a sua participação ao vivo aqui no Meio Dia Paraná e para finalizar, não é uma pergunta, é uma orientação para quem nos acompanha. Tem algo que a gente possa fazer para pelo menos ficar menos exposto ao vírus? Porque em todo ambiente de trabalho nessa época do ano, Escola aqui também. não é diferente, escola também, a gente tem alguém que está resfriado, está com tosse, está com gripe. Tem algo que a gente possa fazer para o nosso organismo estar mais protegido? Sim, sempre tem. Então, tem algumas medidas que a gente faz de higiene pessoal mesmo. Então, a gente deve sempre que possível, né? Às vezes a criança na escola acaba não conseguindo, mas sempre que possível, passar álcool nas mãos. Se você você está gripado ou resfriado, ou está próximo de alguém que está, se puder fazer o uso da máscara, é importante, porque é mais uma medida de proteção. Uma alimentação saudável, geralmente as frutas, verduras, elas acabam, né, aumentando as vitaminas do organismo, melhoram a nossa defesa, um sono adequado. A ingesta de bastante água, ela melhora também a imunidade. Então, tudo isso são medidas que vão fortalecer o nosso organismo para evitar tanta recorrência e também a gravidade dos quadros. Doutora Gemi